Vamos lá então, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com uma figura bem especial, um cara que você já conhece, eu tenho certeza absoluta. Eu tô falando do Marcelinho Carioca. Bom dia! Bom dia, Rafael, prazer estar aqui com você, cara. Não, o prazer é meu. Aconteceu uma coisa bem inusitada. Você sabe que eu não sou muito ligado em futebol, mas óbvio que te conheço. E aí faz o quê? Um mês e meio, veio um e-mail aqui da sua assessora falando: olha, o Marcelinho queria bater um papo com você. Eu falei, como assim, Marcelinho, né? E aí a equipe inteira começou, mas peraí, o Marcelinho Carioca, cara, tá te ligando, liga pra ele. E aí a gente descobriu que você estava fazendo um trabalho para a faculdade sobre hipnose. E aí a gente acabou se encontrando, fizemos a nossa entrevista, né? Se eu ficasse te perguntando aqui da sua carreira como atleta, essas coisas, acho que todo mundo já sabe, né? Não tem muita graça. Eu quero falar de um outro Marcelinho que pouca gente conhece. O Marcelinho empreendedor, né? O Marcelinho que está pensando fora da caixa, o Marcelinho que resolveu, depois de ter sucesso, ter fama, conquistado um monte de coisa como um atleta, falou, peraí, tem outro lado. Normalmente não é assim que funciona, né? A pessoa quebra a cara num ramo e começa a pensar em outro. Fala um pouco, como é que foi essa transição? Cara, já joguei, já tá legal... Por que não uma faculdade? E como é que foi a transição para a comunicação? Você faz faculdade de jornalismo e comunicação, é isso? Primeiro, a assessora entrou em contato com você, Rafael, porque por falar de hipnose, né, você é referência da hipnose no Brasil e é o nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, porque hoje eu já estou no 8º semestre de jornalismo, então... Oitavo já? 8º semestre, né? Já terminamos ali no final do ano. O TCC, a entrega do trabalho, então todas as segundas-feiras nós temos essa supervisão, esse acompanhamento do trabalho com a professora e doutora Patrícia Rangel, e daqui a pouco falou, pô, vamos fazer sobre hipnose. Falei, que é isso? Que doideira, que loucura, não tô muito afim de entrar não quero fazer. De onde veio a ideia? Cara? Aí o Gabriel, né, que é o companheiro de classe, pô, não vamos fazer isso não. Aí a Carol falou, não, vamos fazer porque é muito legal, vocês vão gostar. E nós temos o bambambam da hipnose, que é o Rafael Baltresca, e nós já vamos gravar. Sua assessora já mandou lá o e-mail para ele, então surgiu isso tudo e o primeiro contato com você foi sensacional, maravilhoso, brilhante, curiosidades aguçadas e... Foi muita coisa legal. E logo o seu vídeo vai estar no ar. Isso. E a gente vai publicar aqui também pra galera. Exatamente, são capítulos aí no YouTube de 8 minutos, 4 capítulos de 8 minutos. São quatro hipnólogos que vocês entrevistaram, isso. Show de bola. E em relação à sua pergunta... Eu acho que chegou o momento de devolver para a sociedade, Rafael, tudo aquilo que proporcionou para mim. Então, você imagina, eu sou um filho de um gari, de um lixeiro, com muito orgulho, filho de seu Adilson, no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro, né? E de uma mãe do lar, minha saudosa mãe, que hoje está com o Papai do Céu, Dona Sueli, que criaram os 3 filhos com muita luta, disposição, perseverança, né? Faltava, às vezes, uma melhor comida ou uma melhor roupa, mas o que não faltaram foram os princípios de vida e educação, a base familiar. Então isso eu tive muito. E eu, desde pequenininho, acho que não tão pequenininho, porque eu também não cresci muito, né? Mas desde molequinho, com a vontade, a ideia de se tornar um atleta profissional de futebol. Então eu comecei a minha trajetória, eu estou fazendo um breve resumo, uma analogia, para a gente chegar no contexto agora do que a gente está fazendo. Não, que para mim, acho que a base ela é até mais importante do que o resultado, né? Sim. Eu posso dizer agora, gravando, que você foi uma das poucas pessoas que a gente entrou em contato, que retomou. A gente tentou fazer uma gravação um dia, e aí você me ligou um dia anterior e falou, olha, eu não vou poder porque surgiu um imprevisto. Nesse dia, eu falei para minha equipe, eu acho que ele não volta. Vai dar um cano. Eu acho, porque o Marcelinho é um cara famoso, um cara conhecido, tá cheio de coisa para fazer, eu acho que ele vai dar um cano na gente. E todo mundo concordou, realmente, esquece. E depois de nada, de menos de uma semana, você me ligou, me mandou uma mensagem, Rafa, segunda-feira, dá pra gente gravar?
E você voltou. E assim, você vindo aqui no horário, você chegando, a gente veio tomar café lá embaixo. Nas pequenas ações, você lavar a sua própria louça, que não precisava. Essas pequenas ações, Marcelinho, a gente começa a ver o caráter e os valores, né? Que é o que, como você falou, independente do que o seu pai, do trabalho do seu pai ou do trabalho da sua mãe, não é isso, né? O que eles faziam, ou o que eles eram, entre aspas, para a sociedade, mas o que eles eram para a família, o que eles eram como gente, e que formou você. Exatamente. E aí, desde moleque, você falou, quero jogar futebol. Você é um cara perceptivo, você é um cara que observa bastante. Eu sou muito assim também. Às vezes, a galera acha que muita gente tem a visão periférica, nós temos uma visão geográfica de estar observando tudo, mas a humildade ela precede a honra e a soberba precede a queda. Então, não é porque você tem fama, que tem sucesso, tem dinheiro, que vai mudar, vai trocar as amizades, vai perder a sua base, nada. Você não vai levar nada desse mundo. Então, com todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, Rafael, e com toda a fama que eu conquistei, não sozinho, mas com a ajuda de todos os treinadores que eu trabalhei e os atletas, os companheiros de profissão, por todos os clubes onde eu passei, né, construíram junto comigo, eu não consegui salvar a vida da minha mãe com todo o dinheiro que eu ganhei. Ela contraiu um câncer, tabagismo, mas você vê que você coloca nos melhores hospitais, aí você vê que sua fama, seu dinheiro, não dá para chegar e reverter uma situação. Mas foi uma mãe brilhante, maravilhosa. Mas voltando ali, eu desde pequeno comecei a jogar no Madureira Esporte Clube. Joguei no Madureira Esporte Clube de 7 anos, aos sábados, e aos domingos eu vendia picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. Para quê? Para ter um dinheiro diferente, para poder comer uma comida diferente num domingo. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10, 12 anos, eu ia com meu pai. 12 anos? Você vendia? Eu já jogando no Madureira. Eu era da escolinha do Madureira. E aí, daqui a pouco, tua vida dá um giro de 180 graus. Com 14 anos, o Flamengo me contrata, me levou pro Flamengo, me tirou do Madureira. O Madureira só queria me vender. E aí, o Flamengo me deu escola, plano odontológico, plano médico, cesta básica na minha casa. Realmente viu a nossa condição, que era precária. Mas o Flamengo, ele cuidou do jovem, do adolescente. Não sabia que esse jovem poderia se tornar um grande atleta profissional. E daqui a pouco eu venho pro Corinthians Minha Vida, Corinthians Minha História, Corinthians é Meu Amor. Dessa rua São Jorge 777, no Tatuapé, no dia 23 de dezembro, de 93. E aí o Corinthians me lançou, não só para o Brasil, mas me lançou para o mundo. Você tinha o quê? Uns 17 anos? Ou menos? Não, no Corinthians eu tinha 20, mas o detalhe até importante dessa idade, que você falou 16, 17, eu subi profissional muito rápido, com 16 anos de idade. Eu estreiei no dia 30 de novembro de 1988, numa quarta-feira, 9h55 da noite, no Flamengo Fluminense. Eu estava no banco de reserva, meu pai na geral do Maracanã. Uhum. E interessante, Rafael, porque meu pai estava na geral do Maracanã com aquela roupa cor de abó, porque ele era gari. Uhum. E aí ele deu uma fugidinha do trabalho com os amigos e falou, meu filho vai estrear no Maracanã, vocês vão comigo. Cara, meu pai deixou o caminhão de lixo fora de casa. E assim, esse detalhe é forte. E eu vejo, tem até que me segurar, porque é muito forte pra minha vida isso daí, né? Então, imagina. Na sua estreia no Maracanã. Ai, cara, se eu lembrar aí, foi muito... Você tinha o quê? 17 anos? Para 17 anos. E teu pai tava lá? E aí meu pai na geral do Maracanã, cara, imagina. Nossa. Então você vê no campo ali, você vê... Quem tava jogando? Zico, Bebeto, Jorginho, Aldair, do lado do Flamengo. E daqui a pouco do lado do Fluminense, Paulo Vitor, goleiro de seleção, da Copa de 86, Edinho da Copa de 86. E daqui a pouco eu entro aos 11 minutos do primeiro tempo no lugar do maior ídolo do Brasil e até um dos maiores do mundo, que é o Zico. Você entrou no lugar do Zico? No lugar do Zico aos 11 minutos do primeiro tempo. Imagina, ele bate na mão e fala assim, menino, vai lá se diverte. Putz. Como é que eu vou me divertir? Seu pai... Tinha quase 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, seu pai na plateia. Meu pai na geral do Maracanã, e assim, ó. E pra falar a verdade, Rafael, não ficar aqui parafraseando nem ficar enfeitando pavão. Não passava uma agulha, meu irmão, naquele momento. Não passava uma agulha, é verdade. Não passava uma agulha naquele momento. Só que eu não deixei o medo ser mais forte que meu sonho. Eu não deixei o medo ser mais forte que a minha esperança. Eu não deixei o medo frustrar o meu pai, que estava na geral do Maracanã. O que você pensava? Você entrava, você pensava? Cara, eu falei assim, eu vou entrar e vou fazer dessa bola meu prato de comida e não vou decepcionar meu pai.
Pra resumir tudo, cara, uma loucura. Eu corria pra um lado, corria pro outro, atrás da bola. Quais eram os times? Quem que tava jogando? Flamengo e Fluminense. Fla-Flu? Fla-Flu. A sua estreia no Maracanã foi um Fla-Flu? Flamengo e Fluminense. Quase 80 mil pessoas. Você tá brincando. Meu, não passo uma agulha, é bem verdade. A perna treme, mas eu fui a mil, a mil. Acaba o jogo, vem toda a imprensa, né? Holofote, câmera, tudo na sua direção. Cara, você não sabe se expressar direito, você não tem dicção, você não tem oratória. Você mistura cachorro, macaco, papagaio, você se enrola tudo. Eu só queria abraçar o meu pai, Rafael. Eu só queria estar perto do meu pai, cara. Eu queria abraçar o meu pai. Porque eu sabia de tudo o que a gente... Desculpa, cara. Tudo que você tinha passado. De tudo que eu tinha passado. Ninguém sabia lá. Porque quem te via naquele dia, tava vendo um menino jogando bola bem. Não, e a torcida, aquele burburinho, tipo assim, não sabia quem era aquele pretinho que ia entrar, Quem ninguém lá? quer entrar, entendeu? E assim, tudo que eu sofri na infância, e assim, serviu de alento pra mim, porque eu lembro, às vezes eu ia na feira vender o salgado que minha mãe fazia, as pessoas falavam, ô neguinho, de onde veio isso daí? Isso nunca me machucou. Aí era até força para poder falar, nossa, eu vou dar uma condição de vida melhor para minha mãe, vou formar uma família, vou cuidar dos meus filhos. Isso tudo aconteceu. E quando acabou aquele jogo, nós voltamos para casa de trem. E olha só o detalhe, dentro do trem, eu falei, pai, eu dei um passo para a vitória, para o sucesso. Eu falei para o senhor que eu ia jogar num grande clube, Maracanã lotado com quase 80 mil pessoas. Meu pai falou, você não deu um passo para a vitória, você deu um meio passo. Eu falei, pai, como é que eu tenho meio passo? Entrei no lugar do Zico, tem quase 80 mil pessoas. Domingo eu vou ser titular no Maracanã, contra o Atlético Paranaense. E daqui a pouco eu vou assinar meu contrato. Você deu meio passo. Aí eu falei, peraí, então cadê o outro meio passo para completar um passo? Meu pai falou, o outro meio passo para completar um passo são os estudos, meu filho. Eu falei, pai, depois de um jogo desse, o seu pai falou isso? Depois dessa adrenalina, essa hora, dentro do trem, você quer falar de estudos para mim, pai? Não dá para conciliar ser jogador e estudar. Ele falou, então você vai parar agora. Amanhã você não treina mais se você não estudar. Pô, me deu um desespero. Então, toda a cobrança e persistência do meu pai me levou para o lado da educação de estudar. Meu pai falou, você me prometeu o jaleco, meu filho, eu quero o jaleco na minha mão. Então, toda a cobrança do meu pai, toda a persistência do meu pai fez eu ser formado em técnico em mecânica na Escola Técnica do Rio de Janeiro. Sou torneiro mecânico. Você se formou na Escola Técnica? Do Rio de Janeiro. Também nessa idade, quando você tinha o quê? Uns 20, 22 anos? 17 anos, 17, 18 anos. Eu continuei, meu pai falou, você vai ter que me entregar o diploma e o jaleco que você me prometeu. Então, eu tinha 16 anos, dia 31 de dezembro é meu aniversário, eu completei 17, mas 1 ano e meio eu terminei técnico em mecânica, formei em torneiro mecânico, aí entrei na faculdade e cursei educação física, 2 anos, não deu para terminar, porque eu fui embora para a Espanha, aí eu voltei e meu pai falou assim, e aí? Eu falei, pô, pai, eu já te entreguei o diploma. Ele falou, não, você falou que ia terminar a faculdade. Então, agora que eu estou no TCC fazendo hipnose, né, esse troféu não é só para mim, esse troféu é para o meu pai. Seu Adilson. Hoje seu pai está com quantos anos? Meu pai tem 79 anos de idade. E assim, às vezes essa é a minha emoção de poder falar, de poder lembrar do meu pai. Porque meu pai voltava às vezes do trabalho, tipo, 3, 4 horas da manhã. E ele me acordava às 6 horas, 6 e meia, me levava para ir treinar no Madureira. Então meu pai não sabia se o filho dele ia se tornar um grande atleta profissional de futebol, que ia vencer no Flamengo, ia vencer no Corinthians, chegar à seleção brasileira e jogar na Ásia, Oriente Médio, jogar na Europa. Meu pai não sabia. Isso tudo aconteceu. E um detalhe, meu pai queria ser jogador de futebol. Só que o meu avô, o pai dele, não deixou, interrompeu. Então, o que eu percebi? Meu pai realizou o sonho dele junto com o seu sonho. E junto com o seu sonho. O que a gente vê hoje em dia, e eu tive isso em casa, que o pai tem um sonho, mas não respeita o sonho do filho também. Exatamente. Né? O bonito dessa história é que teve um sonho seu e um sonho dele sendo realizados aí em paralelo. Cara, eu tenho certeza que seu pai vai estar lá no dia que você vai apresentar o TCC. Né? Então, não é simplesmente o empreender, porque você, pelo que você fala, dá para entender que você é um super empreendedor. Você estava me contando aqui, que eu quero que você fale um pouquinho também para a gente das ações sociais que você faz, do Marcelinho como
como empresário, o Marcelinho como político, né? Você tá... Mas quer dizer, o empreender não é simplesmente ver cifras lá na frente, né? Pelo que dá para ver, não, o empreender é uma raiz, é uma base, é um carinho, é uma emoção que o meu pai, que minha mãe, que tá tudo junto. Cara, se você olhar para trás hoje, você faria alguma coisa diferente? Ou você tinha um sonho, realizou, está satisfeito? Você já pensou nisso, não? Pô, Rafael, eu me sinto muito privilegiado por Deus e, assim, abençoado, porque eu vi amigos meus indo pro lado das drogas, das más companhias, tudo de ruim que esse mundo oferece. E muitos jovens deixando de estudar. E o meu lado foi o contrário. O esporte, ele me educou, me qualificou, me traçou vertentes maravilhosas, amizades esplendorosas. Conheci o mundo e pude realizar o sonho do meu pai, dos meus irmãos, os meus filhos hoje, tudo. Né? Eu tenho o Lucas e Marcela, que são gêmeos de 19 anos. O Lucas está no caminho, o Matheus está no caminho de ser um jogador de futebol profissional, está no Bangu. O Lucas acertou agora com o Gama, que é o mais velho, 23 anos. E assim, eu pude realmente olhar para trás. Hoje eu pego um espelho, um retrovisor, e falo assim, pô, valeu a pena. Porque essa base familiar que você falou, Rafael, de você poder ser orgulho da sua família, de você poder correr atrás, de ter humildade, de saber esperar, de não trapacear ninguém. E aí, durante toda essa construção, eu lembro que eu queria comprar meu carro zero, meu pai falou, não, você vai investir em imóveis. Eu falei, poxa, pai, tô pegando um ônibus, eu quero pegar. Eu falei, não, e daí? Quantos anos você pegou ônibus? Você vai devagarzinho. Então, eu lembro, eu assinei meu contrato, cara. Rafael, eu assinei meu contrato em 89. Cara, eu fui comprar meu carro zero em 94 aqui no Corinthians. Cara. Aí dali, o que eu fui fazendo? Eu fui comprei a casa dos meus irmãos, comprei a casa do meu pai, que ele queria uma casa com piscina, minha mãe. E aí vim comprar meu carro zero aqui. E mesmo assim, meu pai ainda pegava no meu pé. Olha aí, o que você tá fazendo? Ter um mentor junto, ter um coach assim. Rafael, meu pai não estudou. Meu pai não estudou, ele é eletricista de auto. Aí ficou desempregado durante 2 anos, mas ele começou a varrer a rua, quatro ruas depois da minha casa, onde as pessoas falavam assim, poxa, eu vi seu pai lá varrendo a 4ª rua, o que ele estava fazendo? As pessoas sabiam que meu pai estava varrendo a rua, mas queriam execrar, queriam escrachar. Mas assim, a base familiar, né, assim, a orientação do meu pai foi mais do instinto, de coração de ver as pessoas, e meu pai foi me direcionando. Isso foi de grande valia para a minha vida. Então, de investir em imóveis, eu fui indo, e como você falou de empreendedor, hoje eu sou um empreendedor, eu tenho um hotel em Atibaia. Conta pra gente o Marcelinho que a gente não conhece. A gente conhece o futebolista, né? O campeão. Poucos conhecem sua carreira política, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. E também eu queria saber dos centros que você estava me contando, né? De apoio ao jovem e tudo mais. Bom, esse papo tá bom, mas eu quero ouvir mais. Quero ouvir mais. Então, calma aí, ó. Curtiu? Curta, inscreva-se, compartilhe tudo isso daqui. Marcelinho, o pessoal te acha com o Marcelinho Carioca Oficial. Isso. É isso. Gostou do meu trabalho? Clique em rafaelbaltresca.com.br. Mas olha, não sai daí não, porque semana que vem tem mais uma parte aqui. Minha entrevista com o Marcelinho Carioca no seu, no nosso Balcast. Falou, galera. Até semana que vem, hein? Tem a parte 2. Tchau.